Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia, né? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai avançar o conteúdo que nós começamos na semana passada. Na aula passada, eu acredito que vocês lembrem, senão é só acessar aqui o vídeo anterior no YouTube, certo? Nós falávamos sobre a definição de poder, né? O conteúdo é poder, política e Estado, certo? Então nós vamos trazer nessa aula de hoje a definição de política, a ideia de política, desde a sua origem na Grécia Antiga até a política moderna, né, a partir de Nicolau Maquiavel, e também explicar um pouquinho sobre a questão do Estado, né, o que é Estado, sua forma de organização, os tipos de Estado existentes, a gente entendendo, né, para que a gente possa realmente entender, por exemplo, o funcionamento político do Brasil e de outros países também, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa aula. A outra foi muito bem assistida, eu fiquei muito satisfeito com o número de visualizações. Sei que pode melhorar, tá certo? Mas já foi um número muito bom, ok? Eu sinto falta um pouquinho dessa interação com vocês. Vocês interagem nos comentários, alguma coisa que vocês queiram colocar, enfim, certo? E logo também teremos atividade, tá certo? Então, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, nesse primeiro momento a gente vai fazer, né, trazendo a definição de política. Política é uma coisa que quando em sala de aula, né, por exemplo, no ano passado, em outras turmas, que eu dizia assim, não, o conteúdo, pessoal, da aula agora, nós vamos falar sobre política. O pessoal já, ai, detesto política, não gosto de política, política é isso, política é roubalheira, política é aquilo e tal e tal. Então, na verdade, as pessoas têm essa concepção, uma concepção errada de política, porque, na verdade, os desvios ocorrem, os problemas ocorrem, né, no Brasil, a corrupção, tudo isso, justamente porque o brasileiro não gosta de tratar deste assunto, o brasileiro não gosta de falar sobre política. Né? Isso faz com que a maioria da população se cale e uma pequena minoria busque seus interesses, chegam ao poder e lá, né, buscam seus interesses. Certo? Então nós vamos trazer a definição de política, o princípio da política, como essa ideia teve início, certo? E depois a gente vai falar um pouquinho da política moderna, tá bom? Então a política que nós vamos falar, né, de onde surgiu a palavra política, né? Política vem de polis. E o que é a polis? Vocês se lembram? Isso é conteúdo de história do primeiro ano, viu? O que é polis? Bom, polis é a cidade grega, a cidade-estado. Na Grécia, né? A Grécia, a região grega ali, enfim, toda aquela área que pertencia à Grécia, ela não era formada por um líder único, enfim, ela era formada por cidades, e essas cidades eram independentes entre si, certo? Chamadas cidades-estado. Como assim cidades-estado? Eram cidades que eram totalmente independentes uma das outras, cada cidade tinha uma forma de governo diferente, tinham leis próprias, tinham deuses próprios, cultura própria, certo? Só um exemplo, ou melhor, dois, né? Atenas e Esparta. Entre esses exemplos, a cidade de Atenas, por exemplo, ela passou por várias formas de governo. Né? Nós vamos falar sobre elas aqui também, certo? Como, por exemplo, a monarquia, depois a aristocracia, depois a democracia. Já a cidade de Esparta, né, ela, em sua estrutura, tinha um governo chamado de diarquia. Né? Então, Esparta era governada por dois reis. Um geralmente tratava mais das questões políticas, e o outro, né, o da organização da cidade, e o outro cuidava das questões de guerra, enfim, comandava o exército. Certo? Essa era uma estratégia espartana para que sempre houvesse alguém no governo, a cidade não ficasse sem governante. Okay? Então, política vem de polis, né? Política vem da ideia de organizar a polis, ou seja, organizar a cidade-estado. Então, nessa definição, né, a inicial, essa definição é lá da Grécia Antiga, a gente poderia entender a política como a ciência ou a arte, não sei, ou a maneira de se organizar a polis, né, as leis, as normas, as regras, os tributos, enfim, tudo isso que é necessário para a vida em sociedade, certo? Então, no primeiro momento, a ideia é dissociar, ou seja, separar, né, a ideia de política, como sempre sendo essa política que nós brasileiros estamos acostumados, com corrupção,
com esses problemas, que causam problemas para nós, né? Então, fora isso, né, que vocês tenham uma noção também de que política não é algo necessariamente ruim, ok? Ela é algo que é necessário para a convivência em sociedade, para a organização da sociedade, certo? Então a política ela surge, né, na Grécia Antiga, como acabei de citar, ligada à organização das polis, né? E dentro das polis, a gente destacou aqui a de Atenas já anteriormente, a gente fala da questão da democracia, certo? E eu vou já fazer também uma separação aqui, ou melhor, vou já fazer sim uma separação entre a democracia ateniense e a atual, ok? Então, no sentido, né, a política moderna, como é que funciona essa ideia, enfim, de onde vem isso, né? Então, a política moderna, ela surge, a moderna mais parecida com o que a gente vive hoje, tá? Ela surge na Idade Moderna, né? Mas a partir de alguns pensadores, né, de filósofos iluministas, de pensadores políticos, como um dos principais, né, que segundo a sociologia e a filosofia é a base da política moderna, da forma como nós entendemos a política hoje, que é o Nicolau Maquiavel, ok? Então, se na Grécia Antiga a política estava ligada à organização da polis, certo? Na Idade Moderna, a política está ligada à tomada e manutenção do poder. Como assim? Para Maquiavel, a ideia de político, ser político, é o ser ou a pessoa, enfim, que faz de tudo para chegar ao poder e quando chega ao poder, ele usa todos os recursos que tem para mantê-lo. Okay? Então, algo muito próximo, né, da nossa realidade, né, muito mais próximo da nossa ideia de política. Okay? A nível nacional, se nós formos olhar, né, eu não sei se vocês se ligam em jornal, mas deveriam, no Brasil teve a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e teve o presidente do Senado. Então, ali você vê todo o conchavo político que existe no Brasil, né? Esse jogo de poder que existe no Brasil, certo? Então você vê, alguns eram apoiados pelo presidente, outros eram apoiados pela oposição, e aí ficou aquele jogo, e quem ofereceu mais, quem deu o melhor, digamos assim, deu o maior lance, né, acabou levando, ou seja, acabou vencendo, né? Então o governo federal articulou cargos, enfim, a dança, né, dançou conforme a música, e aí os candidatos que foram apoiados por eles foram eleitos. Mas peraí, Vini, você está falando isso como se isso fosse algo bom. Não, realmente não é algo bom, pessoal. Mas eu estou explicando como ocorrem essas questões no Brasil, certo? Então, a política como nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo, ela é muito mais próxima da noção de Maquiavel, que é o quê? A tomada e a manutenção do poder, do que a ideia de organização da cidade, certo? Apesar de estar ligado, ok? Como lá na Grécia Antiga, ok? E no caso de Altaneira, ela acaba sendo um pouquinho da mistura das duas, por ser uma cidade menor, certo? Então nós temos, sim, um quê de organizar a cidade, né, como se envolve questões políticas, mas ao mesmo tempo também temos disputas de poder, ok? A eleição passada foi uma prova disso, os discursos que ainda continuam existindo em redes sociais, de oposição, situação, enfim. Não estou colocando aqui nada no sentido de falar assim, quem está certo, quem deveria ganhar, quem deveria perder, nada disso. Mas que vocês compreendam que a política altaneirense, ela está imersa nessa questão também de poder. Okay? Aliás, sempre esteve, né? Não só agora, mas sempre esteve. Okay? Ou de uns anos para cá, né, se aliou ainda mais a isso, né? Depois de uns anos depois da fundação de Altaneira, da criação de Altaneira. Okay? Então, essas relações, como nós falamos na semana passada, lembram-se de relações de poder? A política, então, nem se fala. Aí é que está cheio de relações de poder, certo? Relações de jogo de interesses também, ok? Então, a política surge com uma ideia de organização da polis e depois, a partir da Idade Moderna, com os pensadores iluministas, sobretudo com Maquiavel, a noção, ou seja, o entendimento de política passa a mudar da organização da polis para a tomada e manutenção do poder. Certo, pessoal? Então, pessoal, os conceitos que vocês precisam guardar, né? Lembre-se da semana passada, nós trabalhamos o conceito de poder, né? Nesta semana, nós trabalhamos, ou melhor, nesta aula, né? Nós estamos trabalhando o conceito de política, que nós vimos agora,
e nós vamos continuar com o conceito de Estado. Tá? Então se o conteúdo era poder, política e Estado, né? Então quer dizer que vai acabar o conteúdo? De maneira alguma. Temos muita coisa a ver sobre organização de Estado, temos muita coisa a ver sobre organização política, nós vamos trabalhando devagarzinho, tá bom, pessoal? Então, como é que a gente poderia conceituar Estado? Só para deixar ainda mais claro que a noção que nós temos hoje de Estado moderno, ela nasce, ou melhor, de Estado, ela nasce com a consolidação dos Estados modernos, a Idade Moderna, tá bom? Então, como é que a gente poderia definir Estado, né? Os Estados modernos, eles nascem a partir da separação, sobretudo da separação da Igreja ou da religião e do Estado. É o que nós chamamos de Estado laico. Vocês já viram essa frase, essa palavra em algum lugar? Nas redes sociais, em algum filme, em alguma série, ou em outra aula, não sei, certo? Então, qual é a ideia de Estado laico? É um Estado separado da religião. Como assim separado da religião? Certo? Se nós analisarmos a história da humanidade, a religião e a política sempre andaram juntas. Não estou dizendo que hoje isso seja diferente, tá, pessoal? Mas antes, né, o Estado, o governo, enfim, o governante, ele tinha, digamos assim, prerrogativa religiosa. O que isso quer dizer? O rei, por exemplo, né, durante o período feudal, principalmente, aliás, no período absolutista, né, do absolutismo, o rei, ele tinha um caráter divino. Ou seja, a justificativa era, tipo assim, eu sou o rei porque Deus me escolheu, certo? Em alguns casos, em algumas nações, em alguns reinos, os reis, as pessoas acreditavam que os reis tinham o poder de curar, ok? E isso está registrado num livro de um historiador chamado Mark Bloch, chamado Os Reis Traumaturgos. Esse livro eu li na minha graduação, certo? Então as pessoas acreditavam realmente que os reis tinham o poder de curar, porque eles seriam escolhidos por Deus para estar ali. Tinha um caráter divino, certo? Na antiguidade, nós também já temos essa noção. O faraó era um deus encarnado para os egípcios, ok? Para os hebreus, né, o rei era o escolhido de Deus, né? Então, a partir da Idade Moderna, há essa separação. Não quer dizer que as religiões deixaram de existir, como vocês sabem, logicamente, nem que as religiões perderam poder e influência, nada disso, certo? Mas a partir de então, a religião não poderia governar, literalmente, andar de mãos dadas ali com o Estado. Ou seja, a religião seria uma coisa, o Estado, o governo seria outra. O Estado não poderia intervir na religião, nem a religião no Estado. Okay? Não é bem o caso do Brasil hoje, né? Porque há grupos religiosos que apoiam, né, certos políticos, enfim, inclusive o presidente, e há uma mistura um pouco. Esquecem-se, né, que o Brasil é um Estado laico, certo? Mas qual a definição? Voltando para a definição de Estado, qual seria a definição que a gente poderia trazer, né? No caso, nós podemos entender o Estado como a racionalização da gestão do poder. Como assim? Vou repetir. O Estado seria a racionalização da gestão do poder. Como assim? Racionalização da gestão do poder seria uma maneira racional de organizar o poder que um determinado grupo ou uma pessoa tem. Entenderam? Então, o que seria o Estado, né? Nessa lógica? Seria um grupo de pessoas, certo? Nós temos também que entender que há o Estado, hoje, né, geograficamente falando, há o Estado território, é o Estado do Ceará, por exemplo, mas a noção de Estado com relação à política é essa, né? É uma gestão racional do poder que um grupo ou uma pessoa tem para governar um povo, certo? Essa é a noção que foi criada na Idade Moderna, ok? E existem algumas formas de organização desse Estado, certo? O Estado ele é organizado a partir do que nós chamamos de governo. Então, por exemplo, quando nós dissemos assim, governo do Estado do Ceará, quer dizer o quê? O grupo de pessoas que organiza o Estado do Ceará, certo? Então, o governo, na definição que a gente pode trazer, é a autoridade que vai administrar o Estado, certo? E aí, existem algumas formas ou alguns tipos de Estado, de organização governamental, né, ou de governos, que a gente precisa também falar nesse sentido, né? Então, na Antiguidade, Aristóteles ele traz 3 principais formas de organizar
um Estado, ou a polis, ou um governo, certo? Então, quais são essas fases, ou essas falas segundo Aristóteles? Segundo Aristóteles, seria a monarquia. Monarquia, como vocês sabem, é o governo de um, né? Mono, um, arquia, poder, né? O governo. Então, na monarquia, a gente já liga a questão dos reis, né? Então, Atenas, por exemplo, Aristóteles fala, né, dessas três formas de organização do governo da polis, porque Atenas passou por essas três formas de governo diferentes. Então, nós temos a monarquia, que é o governo de um rei que rege, que governa uma cidade, ou um país, ou um estado, por exemplo, certo? Nós temos também, em Atenas e na fala de Aristóteles, a aristocracia, que é o governo dos melhores, ou de poucos, certo? E também nós temos a democracia, demo, povo, cracia, poder, certo? Que é um governo de muitos, segundo Aristóteles, ou seja, é o governo cujo poder está nas mãos da população, certo? E aí a democracia, eu aproveito esse momento que estou falando de democracia para diferenciar democracia moderna de democracia da Grécia Antiga, essa que Aristóteles se refere. Na democracia antiga, as pessoas se representavam, ela era chamada democracia direta, ou seja, eu vou debater os problemas da cidade diretamente como cidadão, vou discutir esses problemas, vou votar, vou criar leis, enfim, vou ajudar a administrar a cidade. E hoje nós temos uma democracia chamada de representativa, na qual nós escolhemos a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né? Não temos eleição no Brasil, enfim, a cada 2 anos escolhemos nossos representantes. Ministro, a cada 4 anos, eu sei que a cada 4 anos, mas, por exemplo, ano passado nós tivemos a escolha dos nossos representantes a vereadores, prefeitos, né? E daqui a 2 anos, né, no próximo ano, já teremos eleições novamente para escolher nossos representantes na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo estadual, os deputados estaduais, assim como também, né, o presidente da República, certo? Então, a democracia que existe hoje, a democracia moderna, é a democracia representativa. Como há um número muito grande de população, nós estamos falando de uma cidade apenas, né, mas de um país, de algo muito maior do que Atenas, logicamente, com um número muito maior de pessoas que são cidadãos, né, ou que têm o direito ao voto. Então, seria impossível esse debate presencialmente. Imagina se todos nós aqui em Altaneira fôssemos, né, pessoal mais velho, maior de idade e tal, enfim, fosse para uma praça, como era em Atenas, debater os problemas da cidade. Dava certo? Não dava. Ia sair mão tapa, ia sair xinga, ia sair morte, ia sair muita coisa e não resolvia nada, porque cada um tinha uma opinião diferente e tal. Enfim, poderia se organizar? Muito difícil, eu acredito, certo? Mas em Atenas isso era possível porque na cidade, o número de cidadãos em Atenas era bem restrito, eram poucas pessoas. Então, por isso que era possível. Okay? Então, hoje nós temos uma democracia representativa, em Atenas nós temos uma democracia direta, certo? Mas, voltando aqui, né, Aristóteles ele traz essas 3 formas de organização do governo, do Estado, enfim, a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas no Estado moderno, a definição que nós vamos trabalhar, a ideia que nós vamos trabalhar, certo? É a ideia de Nicolau Maquiavel, certo? Que ele traz 2 formas principais de governo. O principado, ou a monarquia, né, que é comparada à monarquia, e outro que é a república. O Brasil é uma república. Os Estados Unidos, eu creio também que é uma república. Então, boa parte dos países são repúblicas, certo? Repúblicas democráticas. Enfim. E aí, o Maquiavel ele traz a monarquia e a república. E para encerrar esse bloco aqui, né, essa parte, enfim, eu vou tratar sobre a definição de monarquia mais moderna, mais atual, digamos assim, e também a questão da república. Então, para Maquiavel, o que seria uma monarquia? Né? Como nós podemos entender a monarquia? A monarquia ela foi predominante, né? Foi uma forma de governo que durou até o século XVIII. A maioria dos estados, a maioria dos países, né, dos estados modernos, tinham monarquia como forma de governo até o século XVIII, sobretudo na Europa. Então, na monarquia é um rei, um príncipe, enfim, alguém, uma pessoa apenas que governa, certo? Esse governo, né, esse poder, esse papel,
ele era hereditário, ou seja, passado de pai para filho, ok? E era vitalício, ou seja, até a morte, né? Só teria um outro governante se o anterior morresse, ok? Hoje, as monarquias modernas, como a Inglaterra, são um pouquinho mais limitadas, certo? Ou então a rainha, né, que o pessoal faz muito meme com a rainha, ela não tem poder ilimitado, ela não faz o que quer, tá certo? Ela faz aquilo que cabe a ela, aquilo que pertence ao parlamento, aliás, que cabe a ela, e tem algumas coisas como a forma de organização do... Quem governa de fato o país é o parlamento e não a rainha. Depois eu vou entrar nesses detalhes para não confundirem vocês. Nossa, esse trecho está comprido. E para encerrar, né, esse trecho, eu vou falar da república, certo? Qual a definição de república que a gente pode trabalhar? Né? A república seria o oposto, o contrário da monarquia, certo? Então, o contrário da monarquia seria o quê? Na república, o chefe de Estado, ou seja, aquele que governa o Estado, ele é eleito, certo? Por períodos, perdão. Ele é eleito por determinados períodos, certo? Então, no caso do Brasil, a República, o presidente, né, os governadores e prefeitos são eleitos por um período de 4 anos. No caso do Brasil, podendo ser reeleitos por mais 4, certo? Porém, também no mundo há muitas repúblicas há muitos países que levam o nome de repúblicas e que não são democráticos, certo? De fato democráticas. Então, na república, como nós entendemos hoje, no caso do Brasil, é uma república democrática, ou seja, o chefe de Estado, aquele que governa o país, que governa a nação, ele é eleito, certo? Seu governo tem duração de um determinado período, que no caso do Brasil são 4 anos, podendo ser renovado por mais 4. Okay? Depois não pode mais concorrer, a não ser que dê um espaço para que outro grupo concorra, outra pessoa concorra. Ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou, vocês comentem aqui, comentem no PV, coloquem no grupo de vocês. A participação ainda não está o ideal, mas eu gostei que vocês estão assistindo os vídeos. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, e concluindo, né, nossa aula, essa última parte, né, nosso conteúdo, sei que ela está um pouquinho comprida, mas é muita coisa que a gente tem que falar. A gente vai falar sobre os sistemas de governo, que são dois, né, sistemas de governo moderno. O presidencialismo, caso do Brasil, o parlamentarismo, caso de outros países, certo? Então, nós vamos citar aqui alguns exemplos e tentar deixar de maneira mais clara o possível para vocês. Né? O presidencialismo é uma forma de governo em que é eleito, né, democraticamente, um presidente. Okay? No caso do Brasil, dos Estados Unidos, Argentina e outros países. Okay? Então, no presidencialismo, o presidente ele ocupa, né, aliás, o presidente ele pode ser eleito de maneira direta ou indireta. Eleito de maneira direta, quando nós vamos votar e escolhemos, no caso do Brasil, de forma indireta, quando um determinado grupo escolhe. Como assim? Na história do Brasil, por exemplo, já tivemos alguns presidentes eleitos de maneira indireta, okay? Quando não a população como um todo, mas quando os políticos ou um determinado grupo que tinham um certo poder escolhia entre si os representantes, ou melhor, o presidente. Okay? Então, no Brasil tivemos algumas vezes eleições indiretas. Okay? No caso, se eu não me engano, não. Bom, pessoal, vamos começando a última parte, né, da nossa aula. Eu sei que está um pouquinho comprida, mas temos muita coisa a tratar. Estou tentando aqui dar uma acelerada, uma resumida, tá certo? E nós vamos falar, para encerrar, dos sistemas de governo. O primeiro sistema de governo que nós vamos falar é o presidencialismo, certo? O que seria o presidencialismo? É a forma de governo na qual o governante, né, o presidente, né, uma pessoa que ocupa o cargo de presidente, é eleito de maneira direta, quando a população escolhe, ou indireta, quando os políticos escolhem. No Brasil isso já aconteceu algumas vezes, tá certo? E o presidente, ele é sempre o chefe de Estado e o chefe de governo, ou seja, ele organiza o Brasil, no caso, certo? E também representa o Brasil lá fora perante os outros países, tá bom? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele é o representante do Brasil perante os outros países e ele é a pessoa responsável por administrar internamente
o Brasil, escolhendo, né, os ministros, escolhendo, né, mexendo, digamos assim, arrumando a economia, qual a melhor maneira da economia brasileira decolar, qual a melhor forma de sistema educacional que existe, como é que a gente pode melhorar a saúde, enfim, tudo isso é função do presidente, ele enquanto chefe de governo, tá certo? E ele enquanto chefe de Estado é o cara que vai representar o Brasil lá fora, ok? Então, dentro do sistema presidencialista, ele ou melhor, dentro do sistema presidencialista, perdão, né, a independência entre os poderes faz parte, ok? E depois, lá na frente, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa teoria, quem a criou, tá certo? Que foi o Barão de Montesquieu. A teoria da separação dos poderes, ou seja, na monarquia, sobretudo na monarquia absolutista, né, antes dos Estados modernos, ou melhor, no início dos Estados modernos, antes da República, ou das novas repúblicas, o rei, né, ele detinha todos os poderes. Né? O rei ele era o executivo, ou seja, que organizava e administrava o país. Ele era o poder judiciário, que criava as leis e julgava os casos, né, o juiz. E ele também era, né, o legislador, ou seja, quem criava as leis. No caso do Brasil, país republicano presidencialista, esses três poderes são separados. Então, o presidente, ele é o líder do poder executivo, aquele que vai executar as leis, aquele que vai organizar e administrar o país, certo? E o poder legislativo, Vinícius? O poder legislativo é o que vai criar as leis, certo? Criar as leis, fiscalizar o poder executivo, e a gente pode usar como exemplo, né, logicamente, a Câmara dos Deputados Federais e também o Senado, ok? E o Poder Judiciário, né, no máximo no Brasil, que é o STF, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, é o responsável pela justiça no país, certo? Pela questão da aplicação da lei, enfim, vai rever e tal, vai julgar, enfim, certo? No caso de Altaneira, o Poder Judiciário está ligado à questão de promotoria, do juiz, né? O Poder Legislativo são os vereadores, tá certo? E o Poder Executivo, no caso aqui de Altaneira, é o prefeito, tá certo? Ele vai executar as leis, ele que vai organizar e administrar a cidade, ok? E o parlamentarismo, né? O parlamentarismo, ele vai divergir um pouquinho. Existem monarquias parlamentaristas e existem também países, apenas, repúblicas, perdão, parlamentaristas, certo? O que seria o parlamentarismo? Seria uma forma de governo na qual o parlamento, ou seja, no caso, usando o Brasil como exemplo, a Câmara dos Deputados, seriam os responsáveis por governar o país, não o presidente, mas os deputados, certo? Eles quem governariam o país, ok? Além de criar as leis, enfim, tudo isso, certo? Geralmente, num país em que existe um presidente, mas a forma de governo é parlamentarista, o presidente ele é o chefe de Estado, ou seja, ele vai representar o país perante os outros, e o parlamento, o chefe do parlamento, que no caso é chamado de primeiro-ministro, ele é eleito dentre os próprios deputados, né, votam lá uma votação interna, e ele é o responsável por governar o país. Esse é um exemplo mais famoso, é o da Inglaterra, certo? A Inglaterra nós temos a rainha, ela é como rainha, ela é o primeiro-ministro, ela é chefe de Estado, ou seja, ela é representante da Inglaterra perante os outros países, ela tem uma influência, um poder muito grande lá dentro da Inglaterra, mas ela não governa o país, nem a família real governa o país. Quem governa o país é o primeiro-ministro. Ele foi eleito pelo povo junto com os outros deputados, os outros parlamentares, certo? Para compor o parlamento, e lá dentro há uma votação interna entre os parlamentares e escolhem o primeiro-ministro, certo? Ele quem governa de fato a Inglaterra, ok? Aí como aqui em Altaneira. Em Altaneira nós elegemos os vereadores e lá dentro os vereadores elegem o presidente da Câmara que vai organizar a Câmara. Só que imaginem que, só um exemplo, tá pessoal? Imaginem que ao invés de ter um prefeito, Altaneira tivesse como seu governante, em vez de ser o prefeito, fosse o presidente da Câmara, certo? É mais ou menos isso que acontece por lá, ok? Então nós temos o chefe de Estado, que no caso de uma monarquia parlamentarista é o rei ou a rainha, certo? E o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, certo? Alguma dúvida
Qualquer coisa vocês comentem aí, a gente pode aprofundar mais o debate se vocês quiserem. Enfim, tá bom? E tem uma coisa muito interessante, né, com relação ao parlamentarismo, né? Vocês sabem que no presidencialismo, se um presidente não está indo bem das pernas, se ele não está um governo bom, se a população não está gostando, há o processo de impeachment ou impedimento, né, no qual o presidente ele é impedido de continuar seu mandato. Okay? Então a Dilma Rousseff, né, ela foi vítima de um processo de impeachment, ela foi impedida de terminar seu mandato. O primeiro, na verdade, a sofrer o processo de impeachment, né, na nova democracia brasileira, foi o Fernando Collor de Mello no início da década de 90. Ele sofreu impeachment, grande pressão popular, e já no caso da Dilma, foi mais uma questão política, um conchavo político. Diga oi, Elis. Pessoal, tô gravando em casa, acontece, tá? De vez em quando aparecem uns enxerininhos que passando atrás. Vai, menino, pode levantar, vai. Tá bom? Essa aqui é a minha filha, para quem não conhece, tá? E no parlamentarismo, né, há a questão chamada de princípio da responsabilidade. Quando o chanceler, o primeiro-ministro, ele não consegue dar conta do recado de uma maneira bem vulgar, bem simples, ou quando ele toma algumas atitudes que são reprovadas pelos outros parlamentares, pela população de uma maneira geral, ele pode perder o cargo. Isso aconteceu recentemente na Inglaterra. Tá? Há poucos anos atrás isso aconteceu na Inglaterra. Então o que acontece? Os próprios parlamentares, né, pediram a demissão dele, certo? É o chamado princípio de responsabilidade. E aí perderam a confiança nele, ele perdeu o seu poder lá dentro e houve um voto, né? Voto chamado voto de dissolução. Aliás, perdão, estou confundindo aqui. E no caso, o primeiro-ministro perdeu, né, o seu poder e foi eleito, foi feita uma nova votação para eleger um novo primeiro-ministro, certo? Que no caso da Inglaterra, salvo engano, atualmente é o Boris Johnson. Okay? E aí também há outro princípio dentro do parlamentarismo chamado de voto de dissolução. Que se o parlamento não governa da maneira que deveria, se há injustiças, enfim, a população pode, né, ou o primeiro-ministro pode, dissolver o parlamento e convocar novas eleições gerais, certo? Isso aqui é algo que no Brasil não existe, tá bom? Existe o impeachment de presidente, o impeachment ou afastamento de governadores, de prefeitos, agora de deputados, não lembro se tem acontecido na história. Eu acho que pode sim perder o mandato, logicamente, se for julgado algum processo de corrupção, alguma coisa assim, certo? Mas dissolver todo o parlamento, na história do Brasil, isso só aconteceu durante a ditadura militar. Okay? Aqui no Brasil foi algo imposto à força, isso foi um ato antidemocrático, tá certo? No caso aqui, que eu citei, é algo democrático. No caso, como aconteceu no Brasil, foi antidemocrático. Tá certo, pessoal? E para encerrar de vez, aleluia, né? Nós temos a ideia de que há alguns países que têm a forma de governo, ou que tem um parlamento unicameral ou bicameral. Como assim? Tem uma câmara apenas ou duas? Como assim? Vamos lá. Brasil, para exemplificar. No caso do Brasil, o Brasil é um país bicameral. Tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, certo? Que exercem um poder legislativo. Em outros países existe apenas uma, apenas deputados ou senadores, dependendo da nomenclatura que eles deram. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado compreendido para vocês. Espero que a aula não tenha ficado cansativa. Ok? E aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Comentem aqui, por favor. Comentem no grupo de vocês. Algo que vocês queiram comentar. Enfim, algo sobre a aula que chamou a atenção, que vocês gostaram, que vocês entenderam, que vocês não entenderam. Mandem no PV. Mas interajam conosco, porque isso é muito importante, pessoal. Entendam. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos interagindo. Mas como nós estamos aqui, né, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, eu me sinto tão sozinho falando aqui, tá, pessoal? Então, um abraço, até a próxima aula, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição, ok? E até a próxima aula. Valeu!